mas eu queria agradecer a oportunidade que o Clube K me dá para conceder essa entrevista. Eu chamo-me Jacob Isaac Hermenegildo Henrique Ngola, sou o primeiro secretário do MPLA no Canadá e, por natureza, líder comunitário. Conversa que tivemos pela internet, eu perguntei se no contexto atual de Angola o MPLA tem, digamos, definido quanto a sua, se continua, digamos, na sua linha de pensamento, tal como foi criado em 1956. E vou fazer uma citação do que é que disseste. Disseste, claro, que acreditas que o MPLA venceu o colonialismo e conquistou a independência nacional. Quando diz que o MPLA venceu o colonialismo e conquistou a independência nacional, aonde coloca a FENELA e a UNITA durante este período? Eu, quando disse que o MPLA, nós estamos aqui a falar do MPLA, nós não estamos a falar foi a luta de libertação nacional, mas estou a falar com o MPLA como partido que mais se destacou. E, bem, sabemos que durante o período do colonialismo para a independência, quer a MPLA, quer o MPLA como a UNITA ou a FENELA, acredito que desempenharam o mesmo papel. Então eu não vejo que, pela resposta, dá-me a entender que o MPLA não venceu o colonialismo sozinho. Claro, havia três movimentos, mas eu estou a falar especificamente do MPLA, repito, estou a falar do MPLA, não quero falar dos outros partidos. Aqui estamos a falar da fundação do MPLA, do 10 de dezembro de 1956 até a data atual, e acredito que o papel que o MPLA desempenhou naquela fase, desde a sua constituição até a data presente. E também disse que o MPLA é um partido para todos os angolanos, sem distinção de raças, tribo, religião, credo religioso ou nível cultural e académico. O último ponto que se refere a académico, muitos angolanos alegam que há um certo, como que eu diria, problema, digamos, em termos de diferenças de pensamento dentro do MPLA. Quer dizer que muitos jovens intelectuais não sentem-se aliados ao MPLA. Acredita com isso? Eu não veria as coisas assim desta maneira, porque o MPLA tem procurado fazer um trabalho, digamos assim, em termos de sensibilização à juventude, não é? Porque ninguém é obrigado a entrar no MPLA ou a fazer parte do MPLA. As pessoas, por livre e espontânea vontade, não é? São com incentivos, não é? Aderem ao partido. Okay. Outra pergunta também interessante foi quando perguntei que diferença existe entre o MPLA dos anos 50 e do presente, tocou num ponto bastante polêmico sobre, digamos, as redes sociais. O Sr. Jacob disse que, e vou fazer a citação, os nossos mais velhos dos anos 50 fizeram aquilo que nós, os jovens de hoje, não conseguimos fazer. Defender os valores morais e culturais de um povo. E depois disse ainda que ter dignidade própria, ter espírito nacionalista, e termina dizendo não vender as suas consciências, não vender a sua consciência ao Ocidente, como fazem os jovens de hoje. Só a que jovens se refere que vendem as suas consciências? Os jovens de hoje vão muito, digamos assim, fala-se inovação ou moda, não é? E hoje praticamente já não existe segredos de Estado. E eu, quando falo dos mais velhos, os mais velhos eram mais conservadores. E nós, jovens de hoje, somos diferentes. Temos um pensamento e às vezes achamos que estamos no caminho certo, mas acredito que não, porque às vezes a expressão que se usa
de liberdade, de democracia, às vezes cedemos um pouco mais. Hoje, por exemplo, poderíamos ter feito algo melhor para o nosso país, não é? Nós, principalmente nós da diáspora, não é? Em vez de preservarmos um bocadinho o que é nosso, não é? Nós, praticamente, quando se fala de Angola, queremos sempre apontar as coisas mais que acontecem no país, quando na verdade poderíamos também projetar o país de uma outra maneira, não é? Porque aquele é mesmo o nosso país. Exato. Mas desse jovem que vendem sua consciência, estaria a referir-se, por exemplo, aos jovens dos revus que estiveram presos? Eu não digo só os revus, porque isto engloba a todos nós, porque nós, principalmente nós que vivemos fora, não é? Temos uma consciência às vezes um bocadinho diferente e não aceitamos a realidade que o país vive. Porque é preciso a gente ter em mente de onde a gente veio, não é? E às vezes nos esquecemos desses detalhes e com relação aos revus, eu não diria isso, porque os revus, não é, têm a sua mentalidade, pensaram da maneira deles e acharam que deviam fazer o que fizeram. E prova disso está aí, não é? Sofreram um processo judicial e estão em liberdade hoje. Voltando ainda aos revus, dois dos jovens encontram-se nesse momento na Europa e abriram um processo crime contra, digamos, o governo do MPLA sobre violação dos direitos humanos. Só nesse aspecto estaria, digamos, a defini-los como traírem a pátria ou um comportamento normal? Eu acho que eles são livres nas suas decisões, não é? Porque eu não vejo de maneira nenhuma é uma queixa que eles fizeram e tem que ter fundamentos para tal, porque o que o governo angolano fez, ou o Ministério da Justiça, os órgãos judiciais, simplesmente cumpriram com o papel em função das bases que eles tiveram, que é para esses jovens irem para a cadeia, não é? Mas uma vez que eles constituíram advogado e houve uma análise profunda sobre o assunto, meteram-lhes, estão em liberdade hoje, beneficiaram da amnistia. Acredito que agora, com relação a essa acusação sobre violação de direitos, eles estão no seu direito de fazer as suas queixas e não sei quantos, mas e o Tribunal Internacional vai decidir. Outro ponto também que menciona foi sobre a crise atual em Angola. Diz que a crise foi como resultado ou motivada pela queda brusca do petróleo. Por outro lado, recentemente, o representante máximo do Banco Nacional de Angola disse que a crise atual em Angola está, digamos, ou foi causada por outros problemas, não só da crise do petróleo, mas também em termos de administração e, digamos, mau uso, digamos, de alguns recursos naturais. Que comentário faz sobre isso? Eu acho que a crise, quando se fala da crise, a crise a queda do petróleo não é, contribuiu bastante para que houvesse a crise. Agora, com relação à forma como foi administrada ou está a ser administrada o país ou o banco, não sei a que se refere. Refere-se ao banco ou ao país? Bem, ele referiu-se, digamos, falhas técnicas no Banco Nacional de Angola, incluindo no BPC, que não estiveram, digamos, em altura para ter um modelo, digamos, aceitável para essa fase. Então... Eu acho que nós não estávamos preparados para a crise. A crise veio e acredito que nós não tínhamos o excedente, não é? Não preparámos, não tínhamos um backup que é para acudir a essa situação. E com relação à má gestão, não posso assim dizer, porque eu não sou um bancário, não é? Mas diria que se houve falhas, vai-se tentar corrigir. Por isso é que houve mudanças na direção do Banco Nacional de Angola. E quando diz que não é um bancário, não sabe sobre má gestão, se eu perguntasse, em Angola existe corrupção ou não? A corrupção é um fenómeno que
que existem em qualquer parte do mundo. Bem, mas estamos a nos referir a Angola, Angola especificamente. talvez com mais escala, não é? Acredito que em alguns casos, não é? Há alguns corruptos. E o governo, como é que tem reagido? O MPLA, principalmente. Estamos a combater, porque nós temos que partir da base, não é? Porque é da base que temos que começar a combater a corrupção, porque a própria população também, o povo em si, tem que colaborar, denunciar essas pessoas que, não é? Que por acaso estiverem a cometer uma infração de formas a disciplinar o país. Sim, mas vários processos foram, por exemplo, abertos na Procuradoria-Geral e até agora simplesmente foram anulados. Quer dizer que não há provas. Mas voltando outra vez no tema da corrupção, sabe-se que existe uma lei que foi aprovada pelo próprio Presidente, não é? Na qual se teria como objetivo combater a corrupção. E já existe há mais de 20 anos. E até hoje nenhum elemento foi, pelo menos, indiciado para abrir para um processo de corrupção. Será que vale a pena existir esse tal mecanismo ou não está a funcionar? Eu acho que o fenómeno da corrupção é muito vasto. Não é de um dia para o outro que se acaba com a corrupção. Isso parte da consciência dos seres humanos. Nós temos que fazer um trabalho, os sociólogos têm que trabalhar bastante, o governo tem que... No passado, no tempo do Partido Único, falava-se muito dos encontros metodológicos, não é? Como governar, havia seminários, coisas do género, porque tudo depende da nossa consciência, não é? Porque às vezes, por mais que a gente muda de quadros, mas se a pessoa não estiver consciente de que o objetivo é este, não é? Então não se vai a lado nenhum. Ok. Suponhamos que assumas a presidência do MPLA. Qual seria o teu ponto estratégico para combater a corrupção? Primeiro, acredito que está tudo escrito. Disciplina. É muito importante haver disciplina e seguir as orientações que são escritas. Porque está tudo no papel. Então quer dizer... A gente não aplica às vezes. Ok, então falta aí a aplicação. Já existe? Em alguns níveis existe, mas não no seu todo. Então quer dizer, admite que nesse momento não se está a aplicar. Não, está-se a aplicar, é o que eu disse, não é? Não no seu todo, mas tem-se feito algo no sentido para combater esse fenómeno. Ok. Mudando de tema, vamos falar um pouco sobre lideranças da presidência do partido. Sabemos que já existem várias reclamações quanto à posição ou presença do presidente como presidente do MPLA para as próximas eleições. Gostaria que me dissesse se concorda que o presidente continua na liderança do MPLA. Eu acho que nós tivemos o congresso de 17 a 20 de agosto do corrente ano e o presidente foi eleito por maioria absoluta, é o nosso candidato até a presente data. A moção do líder, a moção de estratégia do líder é um documento que estamos a seguir de formas a rumo às eleições de 2017. Eu acho que até agora o nosso líder é o camarada José Eduardo dos Santos. Só quando diz que o nosso líder foi escolhido para representar o partido, não acha um pouco caricato também, durante as eleições do partido, não ter existido mais candidatos? As candidaturas estavam abertas. E porquê que ninguém se candidatou? Pergunta a si próprio, porque não faz... As candidaturas estavam abertas durante, acredito, 3 ou 4 meses antes do Congresso, não é? Não houve candidatos. O camarada presidente, através dos CAPs, dos comitês, não é? Foram apresentando a sua moção de apoio, não é? Uma vez que não há candidato.
Não acha que o MPLA está um pouco, diria eu, desculpa usar essa expressão, atrasado em relação à UNITA ou à Casa, que durante os últimos congressos para a escolha do novo líder houve uma abertura, vários candidatos, debates inclusive que a TPA e a Zimbo transmitiram, onde houve uma luta, digamos, para a liderança do partido. Não será que falta isso também no MPLA? Não é pela abertura. A abertura, as pessoas é que têm que ter coragem de se candidatar, não é? Então, mas num universo com tantos membros, só uma pessoa é que está em condições para liderar o partido? Parte do princípio que, mesmo havendo, às vezes, se houver descontentamento por parte desse ou aquele, uma candidatura contábil, as pessoas é que têm que ter coragem de se candidatar. Porque é importante, porque quando se diz porque o Zé Eduardo? O Zé Eduardo é a pessoa que foi escolhida pelo partido, não é? Não é? Para estar à frente do coisa, mas se por acaso um outro membro estiver interessado, que se candidate. Se eu perguntasse quantos, ou dê um exemplo de 2 candidatos que acha que estariam em condições para liderar o MPLA nesse momento? O MPLA tem, como é que eu diria assim, na ausência do presidente atual? Exato. Eu acho que nós temos, por exemplo, não é? Acredito que o senhor jornalista já ouviu do camarada João Lourenço, que é uma pessoa que está em condições de levar o barco para frente, não é? O camarada Bonito, não é? E fazendo uma pesquisa pode ser que se encontre uma outra pessoa, mas acredito que essas 2 pessoas estão em condições de levar o barco para frente. Ok. Como representante máximo do MPLA em Toronto, que sonhos que tem exatamente para o MPLA? Pensa regressar para Angola, fazer política ou simplesmente permanecer-se aqui? Não penso e tenho algo traçado para 2019. Neste preciso momento estou a criar as bases no sentido de em 2019 estar preparado para regressar ao país, porque aquele é o meu país, eu tenho que dar o meu contributo para o meu país e para o meu partido. Com relação ao MPLA, não digo só no Canadá, mas no Norte da América, é uma tarefa muito difícil que nós temos aqui no Canadá. Mas felizmente o nome do MPLA está a subir paulatinamente. Já temos um número considerado de membros, militantes, e estamos a trabalhar para no futuro, porque é preciso saber divulgar quem é o MPLA. Falando de divulgação, sabe-se que os membros do MPLA, na sua maioria, recusam-se a conversar com elementos de outros órgãos de comunicação social. Pergunto diretamente, por que é que aceitou essa entrevista? Por que eu aceitei isso? Porque eu acho que nós temos que aproveitar a imprensa, porque a imprensa às vezes, eu diria, a imprensa às vezes nem tudo que publica é verdade. E nós do MPLA às vezes aparecemos muito pouco, temos que aparecer mais. Nós não temos medo da imprensa, por isso é que estamos aqui. E daqui para frente acredito que se houver oportunidade de dar uma outra entrevista, estarei preparado para tal. Em suma, é mais ou menos isso. Então acredita que o MPLA, até o presente momento, esteve num tabu que não era aberto a, digamos, formatos ou pensamentos diferentes, não é? Porque sempre que aparece um dirigente do MPLA, ou foi entrevistado na TPA, ou Rádio Nacional, ou Angop. Eu acho que vocês, jornalistas, devem procurar os dirigentes do MPLA, porque há muita gente aí. Eu hoje sou o contrário. Eu, por exemplo, já ouvi dizer que o Clube Capa não gosta do MPLA. Não é? E eu aceitei essa entrevista para provar se realmente o Clube Capa não é aquilo que andou a dizer, ou então é mesmo um órgão de informação para informar com a verdade. Yeah. Ok. Para terminar, qual é a mensagem que tem para, digamos, os membros do teu CAP?
Eu acho que devemos trabalhar mais e acreditar que muita coisa vai mudar em Angola. Estamos num momento difícil. A crise não é só a nível dos angolanos, mas também a nível do partido. Não é? Mas já passamos em situações difíceis e conseguimos sair. Então a crise só nos vai fortificar ainda mais. É preciso ter fé e esperança. Acredito que o MPLA tem capacidade para sair dessa crise e unidos chegaremos lá.